quadro que eu vejo aqui é de, como sempre, desde o começo, já faz uma semana que eu saí de lá de dentro, já faz uma semana que eu saí de dentro, e é uma tentativa de diálogo de forma democrática que a gente tem feito o tempo inteiro, mas a gente percebe que da parte deles isso não acontece. Então a ocupação continua, ela virou um aparelho de conscientização política, as pessoas vêm, elas esperam as aulas públicas, elas saem do trabalho, sentam aqui na escada, elas perguntam, elas assinam, são mais de 15 mil assinaturas já contra a CPI. Só da parte deles é que não vem nada de diálogo, né? Então fica a luta que permanece enquanto já não é mais só pela CPI, é por um monte de coisas. Bom, antes a gente trabalhava de uma forma mais de encontro de pessoas que já se conheciam, tinham a mesma ideia, mas se dava primeiro um encontro nas bases. Essas manifestações que têm acontecido, as ocupações, elas, como foi aqui na Câmara, eu não conhecia ninguém. Tá? E foi uma convergência de ideias, de uma insatisfação que aconteceu, fez acontecer esse encontro. Então, nesse encontro a gente não tinha praticamente nada, além da insatisfação e a vontade. Começaram a aparecer pessoas, por exemplo, aqui do lado de fora, querendo que a gente ficasse dando apoio logístico. A própria mídia livre foi a nossa aliada, né? Para que a gente pudesse trabalhar a questão de segurança, né? Porque sofremos ameaças lá dentro também. Então a mídia alternativa estava sempre por perto, captando, era um olho que transitava ali junto ou nos corredores. E essa nova forma de organização que chama o povo também para aprender, saber o que é o anarquismo, o que pensa o Black Bloc, saber dividir as coisas, né? Conhecer melhor o movimento. Na ocupação externa e interna acontecia a reunião dentro, uma reunião fora e em seguida um encontro para saber o que aconteceu nas duas e virava deliberava as coisas de uma forma conjunta. Era o grupo de dentro e fora, mas a única coisa que separava era a grade. E as reuniões continuam acontecendo, são reuniões mais da parte administrativa, de ações políticas, de avaliação sobre as atividades formativas, no caso as aulas públicas, são uma ferramenta importantíssima para esse movimento, ver as pessoas saindo do trabalho, sentando na escada, assistindo curtas sobre política, curtas sobre humanidades, temas ligados, né, nessas nessas áreas. E eles vêm, perguntam, são estudantes, né? No meu caso eu sou estudante de produção cultural. Então existe um GT que é um GT de produção artística, tem o GT de segurança, tem o GT de avaliação política, tem, enfim, o GT que cuida da alimentação, GT que cuida da biblioteca, das barracas, e são estudantes, cada um na sua área ou pessoas que têm afinidade com aquela atividade. As pessoas também aqui não se conheciam, elas vieram, no caso aqui tem um menino que é da cozinha, que ele já trabalhou em cozinha, ele veio, ele se interessou pelo movimento, já trabalhava em cozinha, ficou na cozinha,
ele organiza, ele tem toda uma requisição. Quando chega, ele observa quem trouxe, bem cuidadoso. As pessoas agora, eu passo pelas ruas, paro, e elas estão falando sobre política, né? Elas vêm aqui, elas olham, elas vão nos cartazes, ele tem um labirinto, né, da denúncia, elas escrevem as denúncias, e sempre que passa alguém se manifesta de alguma forma, ou a favor, ou contra, ou mais ou menos, enfim. A gente ouve falar muito de apartidários, pessoas que são contra partido ou suprapartidário. Aqui não. Aqui você pode não temos bandeiras partidárias, mas tem pessoas que têm afinidade com partidos, mas elas chegam aqui e entendem que o negócio é outro, é uma outra construção, né? É um lugar onde você olha além da concepção tradicional que vem sendo feita a política, né? A gente costuma dizer que são pessoas insatisfeitas com a forma tradicional de fazer, né? Então você chegar aqui, fincar sua bandeira depois da coisa pronta é fácil, né? Isso a gente já tem visto, isso tem acontecido bastante. As pessoas estão cansadas disso. Elas querem colocar para fora e querem ser ouvidas e não querem que a coisa se perca, que os seus anseios se percam em metodologias e avaliações que levam horas, meses, dias, anos, que aí já está cansado, isso a gente já conhece, né? Olha, como a nossa ocupação existe em cada cidade, em cidades que tem ocupação, essas ocupações elas estão sendo realmente centros de conscientização, né? Você tem ali informação sobre o anarquismo, sobre o socialismo, sobre o que faz o Black Bloc, enfim, é um centro de conscientização política que ela pode ter como referência para criar em seu bairro, sua comunidade, as assembleias populares, né? Ter a sua forma sua ocupação nas suas comunidades, né? Ocupar uma parte do bairro. Eu acho que isso é interessante. Bom, no começo eu via muito o Black Bloc, vídeos de fora, né? E eu comecei a ver que isso estava influenciando aqui também. Comecei também a perceber que estava sendo feito de uma forma... Eles vieram com muita paixão, né? Vieram mais... Não sei se é o termo, se é a desorganização. Ou todo mundo foi uma convergência, como foi na ocupação. Uma convergência de pessoas que não se conheciam, que não estavam organizadas para fazer aquilo. Agora sim, agora eu percebo que eles estão caminhando para eles estão tendo a necessidade de uma organização, né? De um pensamento mais, de uma forma mais organizada de agir. Bom, acho que para a mídia foi importante fazer isso, né? Não deu certo porque a mídia não entendeu o que era no começo. Eu achava que fosse uma coisa passageira, mas não foi bem assim. Em junho as coisas começaram, os primeiros protestos começaram de um jeito, a mídia pegou a parte negativa, mas não esperava que fosse haver uma reorganização com as assembleias e que as pessoas fossem voltar de uma forma bem mais estruturada, e acabou sendo uma coisa atípica. Nem a mídia, nem os políticos estão acostumados com essa luta, que ela desaparece e volta organizada, que ela é uma organização flutuante,
pode acalmar, mas é para uma mudança. Vai sempre voltar de uma forma diferente. E a pauta principal é fazer de forma democrática. Eles entendam que nós estamos querendo fazer a coisa de uma forma democrática. Porque aí nós vamos entender que eles não querem e vamos sempre voltar de forma diferente. Eu já incluí na minha trabalho de finalização de curso, com certeza vai entrar cultura, manifestação, política cultural, né, a influência desses movimentos nas comunidades tradicionais. Né? Aqui acontece cultura o tempo inteiro. Esse movimento de rua, que começou no mês de julho, está mudando a cara do país. Né? Aquela política tradicional, traçada pelos partidos políticos, pelas centrais sindicais, pelos movimentos sociais, foram tudo superado pela garotada na rua, que criou, na verdade, ou que fixou uma outra pauta. Né? E interessante que tudo começou com o passe livre. Né? E a gente viu nas ruas que a maioria das pessoas que estavam na rua, pelo passe livre, eram classe média, pessoas que nem dependem do transporte. Então já começa a dar qualidade ao movimento. Aqui no Rio de Janeiro, nós tínhamos já dado como certo, para a nossa decepção, a destruição do Museu do Índio, do Célio de Barros, do Júlio Delamare, Parque Aquático, e da escola referência municipal, a escola Frederaus. Tudo isso está garantido a sua manutenção graças ao movimento de rua. Né? Isso é uma ação direta dos garotos da rua aqui no Rio de Janeiro. E outras questões aconteceram, como congelamento de pedágio. No Paraná, a tarifa de luz ia subir 17%, né? Lá no Paraná. Depois, durante as manifestações de rua, o que eles fizeram? Congelaram. Né? E mais, a inflação caiu por conta dos movimentos de rua que seguraram os preços. Né? Então essa garotada que está nas ruas está de parabéns. Eu sou fundador de uma central sindical e de um partido político, mas eu acho que essa garotada deu um show. Mostrou para esses partidos, mostrou para os partidos e para as centrais sindicais qual é a pauta, como é que se faz as mudanças no país, que hoje eu não tenho dúvida, eu estou com 62 anos, as mudanças no país só vão acontecer através das ruas. Né? Então essa história de achar que vai ter mudança através do gabinete, da articulação dentro do Congresso Nacional, dentro dos governos, daí não vai sair nada que preste para a sociedade. Então nós temos, enquanto sociedade, dar todo o apoio a essa garotada, desmistificar essa ideia de baderneiro, porque a grande mídia está batendo muito na garotada. Né? Por que eles estão batendo? Por que a grande mídia, os grandes empresários, os bancos estão batendo na mídia ninja, batendo nas garotadas da rua, dizendo que eles são baderneiros? Porque eles estão incomodando. Porque eles são a mudança no país. Então, essa garotada tem que ter o nosso aplauso de toda a sociedade. Na verdade, quando eles botam a máscara, eu enxergo naquela máscara a sociedade brasileira por trás dele, que quer mudança, que não aceita mais a corrupção em todo sentido. Não é só a corrupção do parlamento, que muita gente acha que só no parlamento só os políticos são corruptos. não. No Brasil a gente tem a indústria das liminares, a gente tem uma mídia que é uma concessão pública e não paga nada por essa concessão e não tem uma lei que os regule, né? Então, nós temos os bancos, né? Tem muita gente que está lamentando que os bancos estão sendo quebrados na rua. Agora, os bancos quebraram quantos orçamentos familiares? Quebraram quantos aposentados? E ninguém fala nada. E os bancos cobram um juro acima da Constituição. A Constituição diz que o juro é 6%.
e os bancos cobram juro além disso. Então todo mundo lamenta os vidros dos bancos quebrados na rua, mas ninguém fala nos orçamentos familiares, nos aposentados que se quebraram por conta da agiotagem bancária. Então, de parabéns à garotada na rua, a sociedade tem que sair em apoio para que eles continuem na rua, continuem aqui na Câmara Municipal, continuem lá no Fora Cabral, continuem lá na Avenida Paulista, em todo o Brasil, continue na Bahia, porque em todo o Brasil estão acontecendo manifestação e as mudanças só vão vir das ruas.